Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar sobre julgamento e eu trouxe para essa nossa conversa alguns personagens. O primeiro que vocês vão conhecer é o Paulo e a gente vai abordar como funciona, como é que é essa mecânica quando a gente julga e quando a gente é julgado. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a Chan, né, essa japonesinha essa oriental que está do nosso lado esquerdo, e a gente tem a Marta. E ambas estão julgando o Paulo, né? E a gente, quando fala de julgamento, a gente pode estar falando se ele é feio ou bonito, se ele é gordo ou se ele é alto. E aí, se vocês forem dar uma olhadinha, existe uma régua ali embaixo. Cada uma está dando uma nota, né, em relação, vamos estabelecer aqui, se ele é feio ou bonito, né? Então, a Chan disse que ele é 4 e a Marta deu nota 18. Primeiro passo é a gente entender como que foi feito o julgamento que partiu da Chan e da Marta em relação ao Paulo. Então, assim, é importante a gente entender que cada uma delas visitou todos os parâmetros, as informações, as crenças, os paradigmas, o meio onde elas foram criadas, para depois elas trazerem o julgamento delas em relação ao Paulo. Então, a Chan revisitou toda a sua história e ela juntou todas essas informações e na régua dela, o Paulo ficou no número 4. A Marta fez a mesma coisa e na régua dela, o Paulo ficou no número 18. Logo, nesse exemplo, a gente pode afirmar que para Chan, o Paulo é mais feio do que bonito e para Marta ele é uma pessoa mais bonita do que feia. E agora eu vou pegar um outro exemplo, entre ser alto e baixo. A Chan disse que o Paulo é uma pessoa muito alta. Ela deu uma nota 16. E a Marta deu uma nota 3. Nesse caso, a Chan visitou e usou como principal parâmetro toda a família e onde ela foi criada, famílias orientais, pessoas um pouco mais baixas. Então, para ela, o Paulo representa uma pessoa alta em relação às referências que ela tem. E a Marta, que veio de uma família de jogadores, onde todos eram jogadores de basquete, de voleibol e tal, o Paulo é uma pessoa baixa, porque a referência dela são de pessoas muito altas, muito fora da curva. Então, esse é um outro exemplo que eu estou trazendo aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer, tá bom? E agora vem o ponto que eu quero tocar. Gente, o Paulo não é a mesma pessoa, né? Não é a mesma pessoa. Como é que para um ele é alto e para o outro ele é baixo? Como é que para um ele é bonito e para o outro ele é feio? Isso acontece porque o julgamento, ele não é sobre você, e sim sobre o que você desperta no outro, que é baseado na experiência da outra pessoa. Logo, o julgamento é sobre o outro. E é isso que é muito importante a gente entender, para que a gente não sofra como a gente sofre quando a gente é julgado. E é aí onde eu entro no outro ponto. Mas então por que a gente se importa tanto sobre o que os outros acham da gente? Né? Se na verdade ele está externando aquilo que ele tem ou que falta dentro dele, e não o que existe em mim, né? Porque se a mesma pessoa me avalia de forma diferente, ela está externando o que existe nela, porque eu sou a mesma pessoa. Então por que a gente se influencia tanto por esse julgamento? Né? Então, essa é uma questão importante. Isso acontece porque a gente não está se apoiando. Isso acontece porque, de alguma forma, está faltando amor próprio. Ou porque isso tocou em algum sentimento nosso lá de trás, que não tem nada a ver com a pessoa que nos julgou, tem a ver com a gente e que despertou na gente esse sentimento de volta. E aí aquilo nos incomodou. Então, nós temos que nos tratar. Porque se aquilo despertou alguma coisa que fez com que a gente aceitasse o julgamento do outro, que não é nosso, a gente já entendeu aqui que ele é em relação a quem julgou e não em relação a gente, mas se de alguma forma isso tocou na gente, nós temos que buscar entender o porquê disso. Temos que encontrar o que isso representou no nosso sentimento que fez com que a gente se importasse com aquilo.
às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não consegue acessar. E é justamente onde a gente precisa buscar ajuda. Porque se a gente está se importando com o julgamento do outro, é falta de amor próprio. Ou ele está tocando em alguma ferida minha, que às vezes eu não consigo identificar qual é. Ou porque a gente não está se apoiando. E a gente vai buscar uma justificativa para isso tudo fora da gente. A gente vai querer culpar quem nos julgou, ao invés de a gente tentar entender por que a gente aceitou o julgamento. Então, o papo de hoje era muito para ilustrar como acontece o julgamento e como a gente deve lidar com ele. Porque se ele não nos pertence, se nós não aceitamos esse julgamento, ele não é nosso. E se nós nos aceitamos e sabemos que a pessoa que nos julgou está falando uma coisa que é verdade, ele é nosso e está tudo bem, porque a gente se aceita. Entende? Eu sei que esse não é um tema fácil, mas fica a reflexão. Parem para analisar se vocês estão buscando justificativa fora para aquilo que na verdade está incomodando dentro. Um abraço, meu nome é Sandra Magalhães e eu sou terapeuta do Espaço Terapêutico Horus. Boa noite.